Então, um pouquinho primeiro, quem é você? Então, meu nome é Margarete, eu estou atualmente com 58 anos, sou casada, mãe de 3 filhos, sou psicóloga, esse ano completando 33 anos na área e admiradora da palavra de Deus. Eu sou a quinta, eu venho de uma família muito grande, eu sou a quinta de 8 filhos. 6 mulheres e 2 homens, e todos com a letra M. Então, é M de família de Margarete. Pois é. Mas muito bem. Então, bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite, por partilhar com a gente da palavra. E fique à vontade, Marta e Maria. Obrigada. Quando me fizeram o convite, eu falei assim, vocês têm certeza disso? Eu sou mais do individual. Sou mais... Não, vamos lá, Margarete. Você fica à vontade. Essa é o que eu mais escutei. Então, vamos lá. Foi muito rico essa oportunidade, porque assim, tem muita coisa boa escrita sobre essas duas mulheres notáveis da Bíblia e que são dignas de fazerem parte dos registros, a história delas serem registradas nas Escrituras. É muito lindo mesmo, eu recomendo. Fiquei feliz porque parece que isso aqui vai ter outro desdobramento, pelo que eu escutei, né? Então, eu vou ler a passagem, tá bom? Aqui vai ter um tira e põe, tá? Porque longe, perto, não... Quando eles seguiam... desculpa, é Lucas 10, de 38 a 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos outros serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Bom, eu achei, dentre muitas coisas, eu vou pincelar algumas aqui, eu achei muito... Chamou-me muita atenção a Marta. Ela estava tão sobrecarregada, tão atarefada, que ela vai fazer o reclamo para o visitante. Olha que... Eu falei assim, meu pai amado, ela não podia falar assim, Maria, Maria, se toca, fofa, vem aqui, vem ajudar, tem muita coisa para fazer. Não, ela vai falar para o visitante, para ele intervir. Então eu fiquei imaginando assim, Jesus... Eu falei assim, acho que eu vim na hora errada, né? Gente, eu volto mais tarde, tá bom? Desculpa atrapalhar, né? Eu não queria, só passei por aqui para saber como é que você estava. Eu estou vendo que vocês estão ocupadas, eu volto depois. Mas do ponto de vista de Jesus, acho que Marta, a princípio, Marta e Maria, mas Marta talvez em primeiro pela a pessoa dela, né? Ela achou que ela ia ajudar. Mal sabia ela e elas que elas iam ser ajudadas pelo Cristo, né? Por Jesus que estava vindo fazer essa visita. E eu acho interessante que Jesus, na condição dele, né, de visitante, ele pega e ele escuta. Ele poderia ficar constrangido. Talvez nós ficaríamos constrangidos se a gente fosse recebido assim, ouvisse um diálogo desse, né? E pedindo para a gente intervir. Mas Jesus é o visitante que escuta, é o visitante amigo, é um bom ouvinte das queixas, das mágoas, do cansaço, da sobrecarga
que essa mulher, Marta, pode ter sido ela mesma colocado sobre ela. Porque nos outros 2 episódios, nas outras 2 histórias, numa ela já é proativa, que ela sai primeiro, né? Que é Maria, dessa vez a Maria fica em casa e ela que sai para falar, mestre, se eu tivesse chegado primeiro, meu irmão não teria falecido. E na outra, ela também atua, mas de um jeito diferente, que eu vou falar mais tarde. Aqui, Jesus vai mexer assim com esse lado dela, de providências e cuidados, não, de tarefas, né, sobrecarga excessiva sobre ela. Né? E é interessante, Santo Agostinho fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, o Senhor não afirmou que a parte da Marta era má. Ele afirmou que a parte de Maria era boa. E isso não ia ser tirado dela. Ele fala assim que a Marta, ela estava assim, ocupada, atarefada, envolvida por um trabalho, que o trabalho é bom e útil, mas ele é transitório. Ele não vai dar aquele descanso perene, por tantas vezes desejados por nós todos, inclusive por muitas mulheres sobrecarregadas, atarefadas. Inclusive hoje, nós estamos falando aqui de Marta, de Maria, de quantos anos atrás, mas a gente vai encontrar muitas Martas e Marias ainda hoje. Né? E ele fala assim que a parte da Maria foi de querer repousar sobre as palavras de Jesus. Então, parece que a Maria sacou uma coisa antes, mas o que me chama a atenção, até mesmo assim, do lado psicológico, eu vejo assim, a Marta, ela já era o jeitão dela de funcionar. Por que dessa vez ela se incomodou? Me ocorre o seguinte, eu acho que ela viu a Maria fazendo algo que talvez ela gostaria de fazer. Ela gostaria de também se assentar e ouvir os ensinamentos de Cristo, de Jesus. Mas ela estava tão envolvida por aqui, já tinha engatado uma primeira há tantos anos na vida, que talvez, e aquilo a incomodou profundamente. Mas é dessa profundidade que eu vejo que Jesus a resgata e a chama para uma possibilidade, diz, olha, você também pode. Para você também é possível. Jesus não está desprezando aqui o trabalho, a tarefa, inclusive as Martas e os Martos, né? As Marias e os Mários da vida são necessários. Né? Hoje, para acontecer tudo isso aqui, teve muita colaboração. Então, a questão da Marta, que ela estava, me parece que ela estava muito no concreto, mais ou menos assim, espera aí, deixa eu fazer isso, que aí eu vou me sentar para... E eu acho que a Maria tinha que fazer igual a mim. Eu acho que ela tinha que estar performando que nem eu. E Jesus fala, não, a Maria está... Foi uma questão de prioridade. Eu vejo Jesus falando de uma prioridade para Marta. Aqui, talvez a intenção não seja enaltecer uma em detrimento de outra, mas fazer elas duas conversarem, né? Que são 2 instâncias nossas. Né? Eu estava interessante que quando eu fui lendo a história aqui, eu fui lembrando de mim, da minha história, justamente por ser de uma família grande. Eu fui uma das últimas a sair de casa para trabalhar. Eu saí aos 18, 17 para 18. Só que eu não fiquei na folga. Eu era aquela que literalmente levava a casa nas costas, de fazer tudo. Enquanto as mais velhas iam trabalhar, as mais novas recebendo algum cuidado. E, coincidentemente, na vida, eu tenho uma irmã bem próxima de mim. Ela nasce 11 meses depois de mim. E ela meio que vai fazer uma outra escolha. Ela vai para o vôlei. Ela limpa a casa, ela limpa o cômodo dela que foi designado para ela. Ela limpa e, ó,
pernas, para que te quero? Ela ia para o vôlei. Só que eu, no começo, para mim estava boa aquela. Eu estava, porque assim, eu confesso que eu era movida por música. Então eu escutava, por isso que eu sei de tanta música hoje eu até falo comigo, como é que vocês sabem? Você canta? É porque eu trabalhei muito, entenda isso. E foi muito interessante, assim, que num certo momento aquilo já não era mais, eu estava sobrecarregada. E depois a história continua e me caso, tenho filhos, tal, e eu descubro, então, um pouco essa história da Maria, o que é estar assentado aos pés de Jesus, através da contemplação, da meditação, mas, sobretudo, de querer aprender sobre Jesus, de querer aprender sobre Cristo. Então, eu vejo ali que, tanto para Marta, que acho que era desejosa daquilo, como a Maria, que talvez tenha priorizado primeiro, entendeu isso primeiro, ou o jeitão dela, né? Porque é muito interessante, nos 3 episódios dela, os pés é o lugar de Maria, os pés de Jesus é o lugar de Maria. Nos 3 episódios ela está, né, nos pés de Jesus. E aí eu vejo assim que aconteceu um aprendizado aí para Marta e também para Maria, porque a Maria até então, só que a Maria, vou voltar só um pouquinho, acontece uma coisa aqui, talvez para aquela época foi assim, teria sido, talvez isso poderia ter sido algo que tenha incomodado também Marta, de ver ela aos pés de um mestre, de um rabi, querendo aprender diante de um homem, com um homem. Imagina, isso era algo somente fadado, né, o privilégio dos homens, né? E é interessante que, de novo, Jesus aceita isso. Jesus não, ele intervém, talvez a favor, tipo assim, não, isso aqui não vai ser tirado dela. E ela vai me ouvir, ela quer me ouvir, ela quer aprender, ela vai. Então, eu acho interessante a postura da Maria de querer ser uma aprendiz, de querer ser uma estudante, uma conhecedora, uma discípula de Jesus. E ser discípula de Jesus é querer ter conhecimento, conhecer o seu mestre, querer quase que ser igual. E para isso eu preciso me sentar, eu preciso literalmente me debruçar e estudar. Então houve aqui uma quebra, né, das convenções judaicas ali, de que para a mulher, imagina, eu li cada coisa que eu não vou lembrar, mas é coisa assim do tipo questionamento de que se a mulher tinha alma, de que era bobagem, era pura perda de tempo querer ensinar as escrituras para as mulheres, né? E Jesus vai lá, ele, além dele legitimar isso, ele resgata o Gênesis 1:28, aonde está escrito. Eu vou ler aqui para você. Gente, acho que na próxima eu vou pedir para ler. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus vem acabar com um equívoco, né, de querer botar a mulher inferiorizada, não apta ao ensino, não apta ao conhecer, a uma intimidade, a uma relação de intimidade com o mestre. Ele vai falar assim: olha, ambos foram, este homem e esta mulher, foram abençoados para serem fecundos, para terem entendimento, para terem intimidade. Ambos falavam com Deus, ambos caminhavam com Deus.
ambos eram ensinados por Deus. Então, Jesus, ao fazer isso com Maria, ele está rompendo, quebrando toda essa bobageira, essa bobagem de falar que mulher só precisava, que não era pouco, hein, diga-se de passagem, ficar nos afazeres domésticos, que é bom e útil. Não é isto ou aquilo, a gente nem precisa ficar nessa dicotomia, né? Mas acho que saber integrar. Mas eu vejo uma outra coisa aqui. A diferença aqui que eu vejo nessa visita é que Jesus está falando de uma prioridade. O trabalho é bom, necessário, é. Não temos que fugir do mundo, a gente não vai viver uma vida contemplativa. Ele não está falando só de uma vida contemplativa, meditativa aos pés de Jesus. Ele está falando de uma prioridade se a gente quiser ser discípula deles. E para ser discípula dele, a gente precisa estudar, a gente precisa ter conhecimento, se aprofundar. Né? Ele está convidando para uma profundidade com ele, a despeito de todas as outras coisas que têm que ser feitas também. Então, não é uma coisa, não precisa excluir a outra. Né? É um convite para uma prioridade. E eu só, talvez assim, terminando, assim, lembrando de que essa visita teve efeito muito importante. Nos outros dois relatos, em João 11, deixa eu ver, ai, perdão, estou no livro errado. Isso porque eu marquei, viu, gente? É João 11. Puxa vida. Aqui é. Não, mas tem primeiro antes, quando o que acontece com Marta, né? Essa visita teve teve uma 11:27, desculpa, João 11:27, quando Jesus diz, desculpa, antes ele fala assim, no 25, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí Jesus está perguntando para Marta, porque é no episódio aqui da morte do irmão de Lázaro que ela corre, dessa vez ela que corre, Marta que fica em casa, desculpe, Maria fica em casa, e ela corre para falar para Jesus, se o senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus pega e pergunta para ela, você crê nisso? Marta responde, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É muito interessante, sim, que daquela mulher atarefada, sobrecarregada e sem tempo, né? Tipo assim, talvez adiando dessa intimidade, desse relacionamento com Jesus, ela agora ela sacou, ela entendeu aquilo e ela faz uma confissão tão profunda dessa. E isso aqui tem uma mudança no comportamento dela, porque depois, aí sim, em João 12:3, está escrito assim. Desculpe, é no 2 primeiro, tá? Prepararam. Eu vou ler só no comecinho. 6 dias antes da Páscoa, João 12:1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. Marta servia. Diferentemente da primeira visita, ela estava toda sobrecarregada, tarefada, cheia de preocupações. Aqui, ela serve. Ela está numa atitude
amorosa, não tem incômodo, não está querendo saber quem está performando igual a ela está livre para servir, ela está com uma disposição diferente, não tem reclamo, não tem, né, obrigação. Ela houve uma mudança, houve uma profundidade nela, né, essa primeira visita de Jesus. Então, e de novo Maria também aparece aqui, né? Maria também foi, da primeira visita para cá, também foi atingida, porque ali ela está numa disposição de aprendiz, de ensinando, sendo ensinada, né? Ela está numa escuta quase que arrebatadora, né? Passiva. Aqui depois desse episódio, ela tem uma atitude amorosa com Jesus, de pegar o perfume e ir lá e ungir os pés de Jesus. Então, é uma atividade, ela também passou de uma passividade para uma atividade amorosa. Maria também foi tocada, Maria também foi instigada a uma atitude, a uma ação, né, amorosa, quase que uma devoção mesmo que ela faz a Jesus. Então, assim, tem muita coisa, mas assim, acho que a ideia assim, de aprender, o que elas aprenderam e o que foi, e o que a gente pode trazer hoje aqui, né, para as nossas vidas. Tem muitas Martas aí sobrecarregadas, né, e mesmo entre nós cristãs, mesmo entre nós mulheres cristãs, que às vezes talvez não estamos conseguindo fazer essa prioridade, que não é por uma obrigação, não é isso. A pergunta talvez que a gente possa fazer é como que a gente tem se comportado, ou que atitude, ou que postura temos tido diante dessa visita, quando Jesus nos visita. Tipo assim, Jesus, espera, eu só vou pôr a roupa, peraí, vou pôr a roupa para lavar, vou tirar a louça da pia, eu vou estender as toalhas lá no varal, eu vou fazer o cafezinho rapidinho, deixar a mesa pronta, aí eu vou lá para... Só espera, tá bom? Então é uma escolha, né, que é possível. Eu acho que a mudança que acontece em Marta e também em Maria, que mesmo requer dedicação, né, o querer conhecer o mestre, requer tempo, requer... e acho que ela fez isso, de se dedicar, né, a querer conhecer, a querer ter um relacionamento com Cristo, né, com Jesus. Então, que possamos aí, né, o nosso lado Marta, nosso lado Maria, né, ser despertado, ser cuidado, né, para uma sanidade, uma santidade mental, humana, né? A gente é gente como outros qualquer, né? E temos valor. Acho que essa ideia do resgate, de encerrar com toda, ou isto ou aquilo, ou também de quem é mais, quem é menos, né? Não tem. Para Jesus não tem. Era isso. Muito obrigada. Que bom o quanto à vontade você ficou. Obrigada. Agradeço mesmo, e tem muita razão em que esse é um texto riquíssimo. É um dos mais famosos. Quando pensamos em mulheres nas escrituras, a gente tem algumas coisas que piscam assim mais forte, né? Uhum. Então é muito bom ouvir isso mais profundamente. E aí, para a comunidade, eu deixo 2 convites. Primeiro primeira vez que eu fui tentar fazer a leitura integral da Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, eu falei, para eu prestar mais atenção, eu vou ter um objetivo. E o meu objetivo é igual com uma lupa, assim, e averiguar cadê as mulheres. Eu achei que eu ia virar livros e livros procurando elas. Aí eu comecei assim, nossa, tá aqui, aqui. Uhum. E assim, tem muitas.
Mas os nossos olhos parece que ficam meio amortecidos assim, né? Buscando as grandíssimas histórias, sendo que é um Deus que senta para ouvir o pequeno, né? O cotidiano, uma visita numa casa. Então, na próxima leitura de vocês, busquem essas histórias, porque vocês vão encontrar. E o outro é específico para os homens. Esse é um convite quase desafio. Porque assim como nós, mulheres, sempre lemos as escrituras e entendemos a voz de Deus através da história de Noé, através da história de Abraão, através da história de Isaac, de Jacó, a gente pode entender Moisés, a gente pode entender José. Tudo isso fala nos nossos corações de uma maneira que é indescritível. Então não achem que Deus escreveu sobre mulheres para falar com mulheres, não, tá? Sim. Marta e Maria é sobre a vida de vocês. Maria, mãe de Jesus, é sobre a vida de vocês. Cada uma das seguidoras de Jesus é sobre vocês. Cada uma das filhas, das esposas, também é sobre vocês. Tá bem? Então busquem isso nas leituras. Amém? Amém. Claro. Em todos os livros antigos, sagrados ou históricos, a Bíblia é o que mais cita nomes de mulheres. É o livro que mais fala nome de famílias. Isso é incrível, assim, centenas de vezes mais. Interessante. E esse é um fato que a gente precisa explorar. Muito interessante. Muito obrigada. Pega o Bhagavad, a gente pega o Corão. A única mulher citada no Alcorão é Maria. Todo o Corão. Na nossa Bíblia, são centenas, milhares de mulheres nomeadas. Como que o feminismo cristão devia se debruçar, olhar, considerar, explorar um pouco mais. A valorização da mulher está nas escrituras. Obrigada, Geo, Margarete. Muito obrigada. Pode voltar ao seu lugar. E aí, então, nós teremos, no domingo que vem, esse momento da história. A gente vai ter a ajuda da Amanda para entender essas mulheres nominais, as mães desses grandes teólogos que a gente ouve falar e que estavam lá, colocando eles no mundo. E muitas vezes tendo papéis em suas vidas que a gente desconhece. O quanto de teologia foi produzido por conta das mulheres. Então, semana que vem a gente vai ouvir um pouco sobre isso. E agora eu vou convidar outra mulher, muito querida, muito amada. Então, Érica, pode vir se assentar. Se prepara, respira fundo. Agora eu vou até abrir, porque a gente vai ter um roteiro, porque agora a gente vai começar uma entrevista, gente. Se você quiser pegar mesmo o microfone... Se você preferir, ou prefere assim? Assim? Então tá. Calma aí que eu vou pegar meu roteirinho aqui.